Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar de tênis, vamos falar do quarto dia do Masters 1000 de Indian Wells, mais favoritos caindo, né? Novak Djokovic, o pentacampeão do torneio, já cai na primeira rodada dele, né? Como ele é cabeça-chave, ele estreia na segunda, né? Mas cai na estreia. E a gente teve outros jogos com resultados interessantes a serem comentados, né? Apesar, assim, da eliminação do Djokovic, né? Eu acho que talvez esse dia teve menos zebras do que ontem, né? Mas, de qualquer maneira, houve zebras, houve resultados surpreendentes. E, é claro, o Brasil já encerra sua participação em Indian Wells. O João Fonseca é eliminado pelo Jack Draper em uma atuação que tem muito a ensinar e uma demonstração de que ainda há um caminho a ser percorrido antes de ambicionarmos o João Fonseca brigando com nomes do top 10. Eventualmente ele vai fazer frente um ao outro, mas o Draper mostrou que assim, ainda o João Fonseca tem o potencial para estar lá, mas ainda não é agora. Então, vamos falar aqui desses jogos, pedindo, é claro, que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos para os resultados. Primeiro, Alejandro Tabilo ganhando do Dusan Lajovic, precisava dessa vitória, o Tabilo não faz uma boa temporada, 6-3, 7-5, o Lajovic que tinha feito uma grande primeira rodada, mas nessa segunda rodada o chileno acabou jogando melhor. Eu vejo o Tabilo como um cara com potencial para jogar melhor, assim, em várias superfícies do que apenas o saibro, né? Que ele obviamente performa muito bem no saibro, mas a forma dele bater na bola, ela pode funcionar muito bem para quadradura, mas a fase dele realmente tem uma queda bem grande, né? Depois do que aconteceu ali no segundo semestre do ano passado. Então, uma boa vitória para ele. Acho que é um dos resultados surpreendentes, mas aquele negócio, eu não acho o Aliassime o nome mais confiável do momento ainda, né? Mas o Brooksby foi lá, venceu ele 6-4, 6-2. É assim, tipo, 90% das pessoas no SofaScore apostaram no Aliassime e se deram mal, né? E uma atuação assim ruim do Aliassime, principalmente no segundo set, porque o Aliassime foi completamente dominado, ele não conseguiu produzir um breakpoint, quase todo game de saque que ele fazia ele estava sendo ameaçado. E aí tem um acréscimo do aspecto de que assim, o Félix Auger-Aliassime é um tenista que tem um grande problema no jogo dele. Talvez você possa colocar dois, mas acho que está intrínseco um ao outro, que é a falta de letalidade. Ele não é um grande devolvedor de saque, mas isso também tem a ver com a falta de letalidade. Ele tenta se colocar no ponto, mas os golpes dele, na maior parte do tempo, são aqueles construtores, né? Não são golpes de definição, ele vai construindo o ponto, seja para a oportunidade perfeita de definir e aí vencer o ponto, ou para induzir o adversário ao erro não forçado. Vai funcionar em alguns momentos? Vai, mas não em todos, né? Tem adversários que não são incomodados por isso. E eu acho que a questão é, você vê esse confronto com o Alcaraz virando de ponta cabeça, antes de 2023, o Aliassime tinha mais letalidade nos golpes, ele era mais agressivo, agora ele não tem essa confiança, sabe, sei lá o que mudou, e por isso ele acaba se tornando um tenista mais vulnerável, principalmente a quem bate firme na bola. Numa quadra lenta como essa, isso acabou prejudicando bastante o canadense. O Jack Draper venceu o João Fonseca 6-4, 6-0, o primeiro set foi parelho, a gente teve ali uma partida que foi bastante disputada. E assim, né, o João Fonseca no primeiro set, ele ganhou 33 pontos, o Draper 34, então assim, foi parelho. Mas no segundo set o negócio foi completamente diferente. O Draper ganhou 27 pontos e o João Fonseca 12, né? Ele falou depois do jogo que faltou paciência, faltou solidez. E eu acho que é uma análise correta, né? E assim, é um tenista muito talentoso, muito habilidoso, João Fonseca. Eu acho que é um futuro brilhante pela frente, mas é aquele negócio, né? O jovem, ele bate muito sem responsabilidade, né? A falta de experiência é isso, né? O cara sai atacando sem parar e no final não é isso que vai ganhar jogos o tempo todo. Às vezes vai ter que ser um pouquinho mais metódico. E eu acho que isso vai ser o grande objetivo do João Fonseca com o passar da temporada, não só a fortalecimento físico, né? Para ser mais resistente a jogos grandes, entende? Mas também essa questão do aspecto tático, né? Mais do que eu acho que ferramentas técnicas que naturalmente vão evoluir, eu acho que é o aspecto tático, porque foram muitos erros não forçados. A gente teve o Taylor Fritz ganhando do Matheus Gigante por 2-0, 6-3, 7-5. Essa quadralenta limitou o Fritz a apenas 5 aces, mas 88% dos pontos com o primeiro saque. É um número bem bacana para o Fritz. E assim, um jogo nada de muito especial do Fritz, mas é a vitória que vem, é importante, com tantos cabeças de chave caindo cedo, é uma oportunidade de ouro para o Fritz ir longe no torneio. Matteo Arnaldi venceu o Andrei Rublev por 2-0, 6-4, 7-5. O Rublev 2 derrotas seguidas, né? Tipo, a derrota contra o Haris acho que foi muito fruto do cansaço que ele teve com o título em Doha. Aí lá em Dubai, não joguei tanto e ainda foi no terceiro set. Essa derrota, assim, não gostou dessa condição de quadro, Rublev, né? É um jogo, assim, bizarro, porque são dois tenistas extremamente agressivos, são tenistas que
Então, o tempo todo indo pro ataque, mas a verdade é que muitos erros não forçados. Ninguém estava conseguindo distribuir um winner. A gente está falando do Rublev e do Arnaldi, são tenistas que são especialistas nessa arte de distribuir jogo no fundo de quadra, mas fato é que o Arnaldi chegou um momento do jogo que ele começou a entender mais essa quadra, acho que ele teve mais solidez do que o Rublev, e aí isso acabou fazendo com que ele vencesse o jogo. Então, uma baita vitória para o Matteo Arnaldi, e é uma demonstração de um cara muito talentoso, né? Mas o Arnaldi, para mim, né, ele tem que trabalhar logo para conseguir lapidar as arestas dele, né? Porque até agora com o ranking mais alto é 30 do mundo, ele já tem 24 anos, eu pensei que ele fosse já mais jovem, mas já tem tanto tempo que ele está estagnado ali, e eventualmente ele acaba ganhando de um nome desses. Mas é um tenista muito bom, o Arnaldi. Essa vitória dele aí, ela não é de toda surpreendente, porque já tinha feito isso antes com o Rublev, e vamos ver o que o Rublev faz para Miami, mas definitivamente não era o que o Rublev desejaria depois de um bom mês de fevereiro. O Denis Shapovalov venceu o Walton por 2-0, 6-3, 6-2. É aquele jogo assim que começou um pouco complicado, o Walton jogando bem. O segundo set, inclusive, o Walton tem uma quebra à frente, mas depois 6 games seguidos para o Shapovalov, jogando uma barbaridade no fundo de quadra, e me dá aquela curiosidade de como o canadense vai enfrentar o Carlos Alcaraz. Eu acho que assim, meu argumento, né? Talento para ganhar do Alcaraz ele tem. O Shapovalov tem talento para ganhar de qualquer tenista no mundo, mas a consciência tática mental, aí é outros 500. Vamos ver o que vai acontecer. Esse jogo tem potencial de ser legal, esse Alcaraz e Shapovalov. Então, mais uma baita vitória. E assim, o ano do Shapovalov já é maravilhoso, né? Vamos ser sinceros, já tá subindo pra caramba no ranking, já tá virando cabeça de chave de novo. É completamente diferente do que foi a temporada passada. O Francisco Cerúndolo ganhou do Mackenzie McDonald por 2-1, jogo que não foi nada fácil, né? E assim, primeiro set 6-4 pro McDonald. Aí no segundo set o Cerúndolo teve que ganhar no tie-break, no finalzinho 6-1 para o Cerúndolo. Essa condição de quadra lenta pode ajudar um bom saibreiro como o Francisco Cerúndolo. Não é um grande sacador, mas até os ótimos sacadores estão tendo dificuldades com essa superfície tão lenta. Então vamos ver o que acontece. O Cerúndolo teve um jogo muito difícil. Mackenzie McDonald é um ótimo jogador de quadradura. Mesmo essas mais lentas, ele é um cara que entende bastante essa dinâmica de jogo e conseguiu ali dar bastante trabalho. Mas a vitória no final vai para o argentino. O Carlos Alcaraz venceu o Quentin Halys por 2-0, 6-4, 6-2. O Alcaraz fazendo 7 aces numa quadra dessas é impressionante. 95% dos pontos com o primeiro saque. Foi um domínio bem grande, né? Só teve que salvar um breakpoint, que poderia ter complicado a vida dele no primeiro set, porque estava sacando 5-4, aí teve o breakpoint do Halys, mas contornou isso muito bem. É uma vitória muito boa do Carlos Alcaraz. Então começa o torneio muito bem. Quem começou o torneio bem foi Botic, Van de Zandschulp, né? Leo Clouser acabou vencendo a primeira rodada contra o Nick Kyrgios, e aí vai enfrentar o Djokovic e vence o sérvio, né? Tipo, olha as vitórias que esse cara ganhou nos últimos meses, né? Nadal, tudo bem, o Nadal em fim de carreira, mas ganhou do Alcaraz, agora ganhou do Djokovic. Então, o Van de Zandschulp não é um cara que dá para ser subestimado, ele bate muito bem na bola, né? Esse é o tipo de tenista, com o ranking tá lá embaixo, 85, mas um bom dia dele é perigoso. Me lembro a época que o Fernando Verdasco, que já foi top 10, até diferente, o Verdasco é muito mais tenista do que o Van de Zandschulp, mas o Verdasco ele caiu lá para trás no ranking e eventualmente ele ganhava de um top 10 numa atuação que lembrava o auge dele, entende? É aquele negócio, tem grandes ferramentas, tem um grande jogo, mas é aquele negócio, falta de regularidade, não está intrínseco ao talento do atleta, e várias outras coisas. E a gente viu o Van de Zandschulp, ele é muito bom na rede, ele tem um saque muito bom, ele acelera bem os golpes, o que compensa muito a velocidade mais lenta dessa quadra. Então, uma baita vitória para o tenista holandês. O Djokovic sem ritmo, sem intensidade, sem gana por vitória nesse jogo, né? Simplesmente aceitando tudo o que vinha acontecendo. O Hurkacz venceu o Hugo Gaston por 2-0, 7-5, 6-3. O Hurkacz, assim, 13 aces numa quadra como essa para aplaudir de pé, né? Porque uma quadra tão lenta como essa, o cara ainda consegue fazer 13 aces, mas mais uma vez um tenista muito, mas muito, ao meu ver, oportuno, assim, no aspecto de que o jogo teve suas nuances difíceis, inclusive até um pouco bizarro, né, que ele teve essa quantidade toda, né, de aces, mas ele ganhou 78% dos pontos com o primeiro saque. O Gaston ganhou 96%. Isso mesmo, o Gaston perdeu um ponto com o primeiro saque, mas no segundo saque o Hurkacz fez a diferença. Foi um jogo muito parelho, né, tipo, o jogo foi bem complicado, mas os pontos decisivos o Hubert Hurkacz levou a melhor, então conseguiu essa vitória contra o francês, mas
legal o jogo, né? O jogo que, né, assim, você vê que os aces nem sempre definem quão bom é o primeiro saque de um atleta, tipo, não tô falando que o saque do Guts é ruim, mas num jogo, às vezes, né, você como prepara a primeira bola conta tanto quanto um ace, né? A gente tem o Brandon Nakashima vencendo o Ricky Ichikata por 2-0, 7-5, 6-1, primeiro set parelho, mas o segundo set uma verdadeira massa do tenista americano. Esse jogo foi assim, quando eu falei lá do placar de WTA, me criticaram, gente, eu não tô falando, quando eu falo placar de WTA, eu não estou menosprezando a WTA, o tênis feminino, não tem nada disso, gente. É diferente. É uma coisa que eu sempre falo, né? Os esportes, né, vai ter características diferentes entre homens e mulheres. Isso não quer dizer que é melhor ou pior. Tem jogos do tênis feminino que às vezes são muito melhores de se acompanhar do que no tênis masculino. Já teve duelos magníficos, né? Eu coloco na minha lista de melhores partidas que eu vi aquele título da Kerber no Australian Open contra a Serena Williams. Foi um tênis maravilhoso de se ver, foi uma das partidas mais incríveis de tênis que eu vi na vida. Então, assim, o tênis feminino vai trazer dinâmicas diferentes, né? Porque, assim, eu falei partida de WTA porque lá é muito mais comum você ter parciais dissonantes, né? Você ter um 6-0 para um lado, um 6-1 para o outro. Eu lembro de um jogo da Venus Williams, agora não vou lembrar a oponente dela, acho que era a Sara Errani, né? Foi 6-0 no primeiro set para Errani, 6-0 no segundo set para Venus e 7-6 para Errani no terceiro. Entendeu? Isso que eu falo do placar de WTA. É um placar assim, que não faz muita lógica, né? Como é que uma coisa vai disso para isso, né? E aconteceu com o Karen Khachanov e o Menzik. O Menzik venceu o primeiro set 6-3, o segundo set 6-0 para o Khachanov, né? Um pneu do tenista russo que depois fez 6-3. E aí eu dou um crédito ao Khachanov, né? Porque ele é muito sólido, e eu acho que é um cara muito inteligente na hora de atacar, e muito por isso ele conseguiu essa bela vitória contra o Menzik, né? O Menzik é um cara muito talentoso, mas do outro lado existe um cara taticamente muito acima da média. Eu acho que o Khachanov é um tenista bem inteligente, e essa é uma daquelas vitórias para dar um pouco de confiança, porque um ano que muito não engrenou direito para o Karen, né? Baita vitória para o russo, 3-6, 6-0, 6-3, um placarzinho bem exótico, né? Quem venceu pela primeira vez no ano, acredito que seja a primeira vitória no ano, Grigor Dimitrov contra o Nuno Borges, 6-3, 6-4, baita atuação do Dimitrov, ainda tá ali o Grigor, né, porque realmente muitas lesões, problemas físicos, é uma pena ver um tenista sofrendo tanto quanto o Dimitrov, mas ele conseguiu aí superar as adversidades e fazer uma atuação muito boa contra o perigoso tenista português, o Borges, que vem jogando um baita tênis nesse mês de fevereiro, então baita atuação para o Dimitrov, é até surpreendente visto tudo que ele vem encarando até agora nesse ano. O Ben Shelton ganhou do Mariano Navone por 2-0, 6-3, 6-2. E assim, não encarou um breakpoint a partida inteira. E aí aquele negócio, né? O Navone é um cara muito sólido no fundo de quadra, mas está longe de ser um super sacador. E aí aquele negócio, no saque não machuca tanto o Shelton. O Shelton não é um grande devolvedor, mas se ele consegue colocar a bola em quadra, na troca no fundo ele tem recurso. O Ben Shelton é um tenista que tem muito potencial por causa disso. Ele não é só um saque a 1000 por hora. Ele tem qualidade para jogar no fundo de quadra, seja com forehand, seja com backhand. Não é lá o mais inteligente nisso, mas haja recurso técnico, os slices defensivos, né? Ele tem muita variação. Então, só por isso, é o tipo de tenista que se você não consegue incomodar muito com o saque, ele se coloca muito no jogo de fundo, ele se torna um cara muito perigoso. Então, é uma vitória incrível ali para o Ben Shelton, esse 6-3, 6-2. Foi uma demonstração que nessa superfície, nessa quadradura mais lenta, onde ele tem essa questão de ser um cara extremamente forte fisicamente, gera muita potência, ele é muito perigoso. Então, a gente teve o Davi Goffin enfrentando o de Minaur e um duplo 6-2 para o tenista australiano. É aquela história, né? O Goffin e o de Minaur são tenistas de semelhanças no estilo de jogo, mas por um lado, eu acho que você tem o de Minaur que pelo menos saca, né? Tipo, eu acho que o saque do de Minaur melhorou muito. E a diferença do jogo tá muito nos pontos ganhando com o primeiro saque. Com o segundo saque, 53% para o Goffin, 56% para o de Minaur, né? Com o primeiro saque, 50% para o Goffin, 92% para o de Minaur. Vocês têm ideia disso? Que o de Minaur conseguiu ganhar 92% dos pontos com o primeiro saque? Eu acho que aí foi um trabalho de evolução do Goffin também que deixou a desejar, mas de qualquer maneira é um jogo assim que eu esperava mais equilíbrio e foi um atropelo do Alex de Minaur. E o Goffin é aquele negócio, já que ele não é um grande sacador, ele tem que devolver bem. Não foi o caso de hoje. O Gael Monfils conseguiu uma bela vitória contra o Sebastian Korda em um duplo 7-6. Jogo parelho, equilibrado, dois bons tenistas no fundo de quadra, mas nas horas derradeiras, quem tem mais estratégia, quem tem mais cabeça, sem dúvida é o Monfils. E olha, mais um torneio bom do Monfils, 38 anos de idade, jogando um tênis maravilhoso. E eu fico perguntando, até onde irá Gael Monfils, né? Gael Monfils está fazendo um ano muito bom até agora, se não me engano ele está entre os 20 primeiros da corrida para Turim. Ele defende muitos pontos nesse torneio, isso tem que ser dito. Então, nesse momento ele ainda está caindo no ranking, mas
sabe-se lá onde ele vai chegar, porque no final das contas, né, é um ano muito bacana que ele faz até agora, a campanha na Australian Open, tem muita coisa que ele pode se orgulhar, porque realmente, assim, visto tudo que a gente espera de um atleta longe do auge, né, chegando mais para o fim da carreira, ele está conseguindo manter um padrão de desempenho como esse, é louvável. A gente tem hoje Talon Grigspor contra Giovanni Mepisch-Perricard, Tommy Paul contra Cameron Norrie, Marcos Giron contra Alexei Popyrin, Matteo Berrettini enfrenta Stefanos Tsitsipas, um belo jogo, inclusive, acho que é o jogo do dia, né? Holger Rune contra o Humbert também jogassem, esse jogo também promete. O Alex Mikkelsen contra Daniil Medvedev, encerrando o dia, a gente tem Arthur Fils contra Lorenzo Musetti. Também tem um jogo meia-noite, né? Que horário horrível para a gente assistir. O Watanuki contra o Francis Tiafoe. Então, esses são os jogos que a gente tem para o dia de hoje. Vamos ver o que acontece. Jogos muito bacanas, principalmente aí Rune, Humbert e Berrettini e Tsitsipas. Jogos que prometem, assim, jogos de muito talento, quem sabe muita emoção. Mas os dois têm que jogar bem para isso acontecer, porque se um jogar bem, joga mal, é só um jogo tranquilo para um dos tenistas. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.